Bom dia, o meu nome é Rodrigo Sampaio e eu vou apresentar o meu projeto de diplomação para o curso de Engenharia Elétrica da URGS. O meu trabalho se chama Programação Visual para Orçamentação e Controle de Projeto de Instalações em BIM, e ele foi orientado pelo professor Dr. Igor Pazza. Bom, o meu trabalho foi dividido em 5 capítulos principais. O primeiro com a introdução, objetivos e motivações desse trabalho. O segundo com uma revisão bibliográfica e conceitos importantes para o entendimento da pesquisa. No terceiro é apresentada a solução proposta para o problema do trabalho. No quarto capítulo são apresentados os resultados e discussões obtidos ao longo da pesquisa. E no quinto capítulo é apresentada a conclusão do trabalho. O BIM é a sigla para Building Information Modeling, que em português significa modelagem e informação da construção. E isso é um processo que facilitou bastante a arquitetura e a engenharia na construção civil, porque com as maquetes digitais é possível a gente extrair um alto número de informações do nosso projeto e simular diversos cenários de maneira rápida e precisa. Bom, para o engenheiro ou os engenheiros fazerem a orçamentação do projeto, é necessário que a gente tenha uma lista de materiais que seja fiel ao nosso projeto. E com a utilização dos softwares BIM, essa tarefa fica muito mais fácil pela precisão que a gente tem de informações. E a possibilidade de a gente ter um orçamento orgânico, ou seja, à medida que a gente vai construindo o nosso projeto, a gente vai tendo orçamentos prévios, é muito interessante para a gente poder prevenir e definir planos para o nosso empreendimento. Esse trabalho tem como objetivo analisar e fazer o orçamento de 2 projetos diferentes. O primeiro é uma residência unifamiliar de 3 pavimentos e o segundo é um escritório corporativo de 1 pavimento. Ambos os projetos estão compreendidos na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e possuem alimentação trifásica 127/220 volts. A expectativa é que no final desse trabalho a gente tenha um orçamento que seja fiel ao nosso modelo e que também a gente possa replicar essa metodologia para qualquer projeto de instalações elétricas, bem como projetos de outras disciplinas, como arquitetura, hidráulica, estrutura e afins. Porque quanto mais rápido a gente for possível a gente ter um orçamento completo do nosso projeto, é melhor para a antecipação de eventuais problemas que possam vir a ocorrer na obra. Sobre o Brasil, existe uma expectativa do aumento da utilização do BIM no país, porque tornou-se obrigatória a utilização dessa metodologia nas licitações. Por isso foi escolhido para esse trabalho utilizar a base de dados do SINAP, que é uma base de dados disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, para a gente poder fazer o orçamento. E no meio acadêmico, o BIM ainda tem pouca participação e com poucos trabalhos desenvolvidos. Então também tem essa expectativa de esse trabalho contribuir para o aumento desse conhecimento na academia. As obras públicas são as principais solicitadoras do SINAP, que nós vamos ver mais adiante melhor o que significa. E com a obrigatoriedade do BIM para esses projetos, a gente tem a necessidade de aprimorar as tecnologias para poder relacionar esses dois conhecimentos. A principal motivação desse trabalho é melhorar a qualidade dos projetos, principalmente de instalações elétricas, no BIM, e enriquecer esse assunto dentro da academia. Os principais beneficiados com esse trabalho são os engenheiros, os gerentes de projetos e os estudantes que estão ingressando no mercado de trabalho. E o engenheiro eletricista, ele deve estar sempre a par das novas tecnologias do mercado para buscar excelência nos seus projetos e sempre entregar a melhor solução para o seu cliente, seja ele for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Os objetivos desse trabalho: relacionar completamente um modelo de instalações elétricas com a tabela SINAP através da programação visual do Dynamo e obter um orçamento preciso e detalhado do nosso modelo. É importante ressaltar que na nossa análise, os itens referentes à arquitetura, estrutura, SPDA, hidráulica e
outras áreas do conhecimento não estão contabilizados para nossas análises de orçamento. Bom, sobre as revisões bibliográficas de trabalhos anteriores, nas pesquisas viu-se que é importante que a gente não espere o projeto se finalizar para poder fazer o orçamento. É muito bom que, à medida que o projeto seja executado, a gente tenha orçamentos prévios, que são os orçamentos orgânicos, e também sempre avaliar as condições do empreendimento, o que pode impactar o custo, seja o local que nós estamos construindo, as taxas de juros, o mercado financeiro, as situações climáticas, então situações atípicas que podem impactar um orçamento do nosso projeto, que não são somente a compra de materiais. E o modelo sempre deve ser elaborado já pensando na orçamentação. Para isso, entra o papel que é fundamental nos projetos BIM, que é do BIM Manager, né, do gerente BIM dos projetos, que organiza e padroniza como vai ser feito o projeto do começo ao fim. Bom, agora eu vou apresentar alguns conceitos fundamentais para o entendimento desse trabalho. Primeiramente, eu vou falar sobre o BIM, que, como já foi dito anteriormente, é a sigla para Building Information Modeling. Então, os nossos modelos virtuais, eles proporcionam qualidade para o empreendimento, desde o planejamento até a execução do projeto. Então, com as maquetes 3D, a gente tem um alto número de informações de todas as disciplinas que estão modeladas ali. Devido a essa geometria precisa de cada tipo de elemento diferente, a gente pode realizar a compatibilização dos projetos. Ou seja, com um projeto de elétrica e hidráulica, nós conseguimos visualizar nas vistas 3D e também gerar relatórios de interferências para ver, por exemplo, que está havendo algum conflito entre nossas instalações e alguns tubos ou outros elementos de outros projetos que nós não podemos colidir e que talvez seriam vistos só na hora da obra, ocasionando muitos problemas para o nosso projeto. Também devido à geometria, nós temos como ser quantitativos do nosso modelo, que vai ser o nosso objetivo nesse trabalho, e também fazer o controle de custos à medida que a gente vai avançando no nosso projeto. Bom, essa aqui é a curva de McLamy, e é um autor que fala muito sobre o BIM, e nós podemos pegar algumas informações muito interessantes aqui nessa curva, que nós temos um comparativo entre o processo BIM, na curva verde, e o processo tradicional, na curva preta. Então, no processo tradicional, que basicamente era um processo com simplesmente desenhos sem informações em planta baixa, nós temos que o custo e o esforço do nosso projeto se dá muito na parte do projeto executivo, ou seja, muito na parte de documentação do nosso projeto, coisas que com o BIM nós conseguimos fazer muito automaticamente. E nós temos um esforço menor na parte de projeto básico e pré-executivo, que é basicamente o planejamento do nosso projeto, que é a parte mais importante para evitar problemas futuros. Com o processo BIM, nós temos um esforço menor na parte do projeto executivo, porque muitas tarefas são feitas automaticamente, com mais precisão, e nós podemos dedicar um tempo maior na parte de planejamento do nosso projeto. E também na curva em vermelho é importante a gente ver que os custos e alterações do projeto, à medida que cada etapa do projeto avança, esses custos vão aumentando. Ou seja, lá no começo do nosso projeto, na fase que nós estamos decidindo como vai ser projetado, alguma alteração é facilmente absorvida, porque ainda nada foi posto em prática. Agora, no final do projeto, na parte de operação, qualquer alteração tem um custo muito maior e um impacto muito maior no nosso projeto. Bom, o SINAP é a sigla para Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil. É uma base de dados disponibilizada pela Caixa Econômica Federal para servir como balizador para empreendimentos do governo e também é utilizada por diversas empresas especializadas em orçamentos. Bom,
A partir dela é possível a gente realizar os custos para a realização da obra de um empreendimento, e ela é uma ferramenta pública, ou seja, ela está disponível gratuitamente no site da Caixa Econômica Federal. A tabela SINAP, ela é dividida em 3 tabelas, que é a tabela de insumos, a tabela de composições sintéticas e a tabela de composições analíticas. A tabela de insumos, ela referencia todos os materiais para a construção do projeto, bem como um código para cada um e um custo para cada um. Ou seja, nós temos lá, por exemplo, um eletroduto e determinado tipo de eletroduto com um valor e um código para ele. Na tabela de composições analíticas aparece o valor aparece o serviço para instalar aquele eletroduto e considera, além do custo daquele insumo, também um custo para a mão de obra, dependendo de como for cada processo de instalação de cada material. Então, lá nós temos um código diferente do código da tabela de insumos, a descrição do serviço e o custo para aquele serviço. E dentro dele, vários insumos referentes tanto à compra dos materiais quanto à instalação daquele processo. E a tabela de composições sintéticas, ela é basicamente um resumo da tabela de composições analíticas, onde aparece somente o código, a descrição do serviço e o custo final. Orçamentação de projetos. Bom, basicamente é a descrição de todos os serviços, compra de materiais, lucros e impostos do nosso projeto, e no final teremos o valor total para a realização do nosso empreendimento. Também leva em consideração a quantidade de cada material, ou seja, além de dar o custo daquele material, tem também a quantidade de quantas vezes aquele mesmo material vai se repetir ao longo do projeto. Todo orçamento é importante que ele contenha 3 coisas, que são chamadas de aproximação, que são estimativas associadas. Então, no começo, eventualmente, são feitas algumas estimativas do nosso projeto. Especificidade. Então, nós devemos analisar o local. Cada local, dependendo, vai ter um custo diferente, dependendo pela cidade, pela localização da cidade, ou pelo terreno, pela posição solar, por exemplo. E temporalidade. Então, ajuste conforme flutuação de preços. Se nós fizermos um orçamento hoje, para fazer a execução desse projeto daqui a um ano, teremos variação de preços devido a impostos e juros que vão ocorrer durante esse período. O Revit. O Revit é o mais popular software BIM que nós temos em utilização hoje. Ele é da Autodesk e ele foi introduzido em 2002. Ele suporta que além de projetos de instalações elétricas, projetos de outras disciplinas, e também suporta a parametrização de cada elemento do projeto, ou seja, nós vamos ter o elemento que nós vamos modelar e podemos inserir parâmetros para manipular aqueles parâmetros da maneira que nós queiramos. Para engenharia elétrica é um software muito completo, porque além de nós podermos modelar a nossa infraestrutura, nós temos tabelas dinâmicas de cargas, então nós podemos fazer a análise de carga de cada quadro e de cada ponto do nosso projeto. Também podemos gerar relatórios de interferência para ver se as nossas infraestruturas não estão colidindo com elementos importantes de outros projetos que têm mais prioridade do que o projeto de instalações elétricas. Podemos também gerar lista de materiais para fazer futuramente o orçamento. E dentro do software nós temos o ambiente Dynamo, que é um ambiente de programação, que é baseado em Python e é feito através de programação visual. Sobre o Dynamo, ele é uma estrutura de programação visual que é baseada em blocos. Então, cada bloco se refere a um comando ou uma função do Revit. E também existem blocos referentes a operações matemáticas. Ele possibilita uma análise mais complexa e uma manipulação de dados melhor, porque nós podemos agrupar em vetores e fazer operações que nós não conseguimos fazer dentro do Revit. E é a partir dessa plataforma interna ao Revit que nós vamos fazer a análise do orçamento para esse trabalho.
Algumas bases de dados alternativas que são utilizadas para orçamentação. A gente tem o Sinap, que tem uma base de dados para cada estado do Brasil. A gente tem o SICRO, que é o Sistema de Custos Referenciais de Obras, que é vinculado ao Departamento Nacional de Infraestruturas e Transportes. A gente tem também algumas tabelas particulares, que é a Tabela de Composições e Preços para Orçamentos, a TCPO. A ORCE, que é uma tabela que é vinculada somente ao estado de Sergipe, mas muitas empresas utilizam essa tabela como uma referência. E a SBC também, que é uma empresa com o mesmo nome, que possui uma base de dados e vende no mercado para fazerem orçamentos. CUB. O CUB é um sistema desenvolvido pela CEBIC, em parceria com o Sinduscons de vários estados. Então, ele tem indicadores sobre avaliações de custos unitários em cada estado e é calculado mensalmente. Ele adota diversos projetos padrão, tem uma lista de projetos padronizados, e aí esse indicador leva em consideração fatores como o estado, o bairro e o tipo de padrão, se é um padrão médio, um padrão alto ou um padrão baixo de construção. E também ele dá um indicador em valor por metro quadrado para cada estado e cada tipo de projeto. O nível de desenvolvimento se refere à quantidade de informações dentro de cada modelo. Ele é classificado com a sigla em inglês, né, LOD, que é Level of Development, e ele vai do nível 100 ao nível 500. E para esse trabalho, nós vamos considerar o nível de desenvolvimento como o 350, que não chega ao nível 500, que é considerado como as-built, mas já tem detalhes suficientes para a nossa análise de orçamento. Seletividade. A seletividade é a hierarquia de funcionamento dentro dos quadros de distribuição. É a diferença de corrente entre duas produções consecutivas. Por essa imagem, nós podemos ver que a produção P1 ela tem uma hierarquia maior do que a produção P2. Então, a corrente ICS passando por essas duas proteções e sendo menor do que a produção P1 e maior do que a produção P2, vai desarmar somente a proteção P2. Cálculo de demanda. Bom, cada concessionária vai ter um agrupamento de cargas diferente e tem como objetivo encontrar a relação entre a demanda máxima do sistema e a carga conectada durante determinado intervalo de tempo. Então, o objetivo principal, o resultado final desse cálculo, vai nos permitir que a gente diminua a bitola de infraestruturas e capacidade de alguns elementos, trazendo principalmente economia no nosso projeto. Nesse trabalho será proposta o orçamento de dois projetos compreendidos na cidade de Porto Alegre. O primeiro projeto é uma residência unifamiliar de 3 pavimentos e o segundo projeto é um escritório corporativo. Ambos os projetos possuem alimentação trifásica 127 e 220 volts. Essa é a representação 3D do modelo do projeto residencial. Esse projeto conta com um pavimento térreo com a parte social e um dormitório e uma suíte, e com o segundo pavimento com mais um dormitório e mais uma suíte, totalizando aproximadamente 202 metros quadrados. O terceiro pavimento é um pavimento técnico que está compreendido no centro do empreendimento. Essa residência ela é alimentada por um quadro chamado de quadro QDC, com tensão 220 127, carga conectada de quase 30 kVA, carga demandada de quase 26 kVA e a corrente demandada ficou em 66,85 amperes. Para isso foi adotada uma proteção de 100 amperes, prevendo que pode eventualmente ocorrer incrementos na casa que solicitem uma proteção maior, daí não vai precisar trocar a proteção. O cabo de alimentação foi adotado um cabo de 4 × 25 mm com 16 mm quadrados para a proteção do aterramento. O projeto escritório ele consta com uma área social de trabalho, uma área de diretoria, uma sala de reuniões e uma sala social, totalizando 231,9 metros quadrados. Esse projeto é alimentado primeiramente por um quadro que foi chamado de QDC geral, que
ficou com uma corrente demandada de 92 amperes e foi adotada uma proteção de 125 amperes. Esse quadro alimenta as cargas de ar-condicionado e também alimenta um outro quadro que foi adotado, foi nomeado como QDC CD1, que ficou com uma corrente de 23,75 amperes. E para isso foi utilizada uma proteção de 50 amperes. As bases de dados utilizadas para essa análise foi primeiramente a tabela SINAP para o estado do Rio Grande do Sul. Depois foi adotada as tabelas SINAPs de outros estados brasileiros para a gente estudar a variação no país. E por fim, as tabelas CUBE para comparar. Bom, como foi feita a implementação da solução do projeto? Primeiramente foi feita a análise para o projeto residencial e depois para o projeto do escritório, porém os dois seguiram a mesma metodologia. Foi considerada a tabela de insumos e a tabela de composições sintéticas para o Rio Grande do Sul. A análise ela ficou dividida em 4 etapas principais. A primeira, que era a configuração do projeto do Revit, para ele começar a ser pensado como um projeto para a orçamentação. Depois, a programação da rotina no Dynamo. Posteriormente, a análise dos dados e obtenção do orçamento através da nossa rotina. E, por fim, a comparação dos resultados e a análise final do que a gente obteve. Então, o projeto existia no Revit. A partir dele foi gerada uma lista de materiais, onde existem o nome do material, a quantidade de vezes que ele ocorre, o seu código de insumo e o seu código de composição. Essa lista de materiais ela é dividida em elementos unitários e elementos lineares para facilitar a análise. Então, elementos unitários eram peças, então, por exemplo, tomadas, quadros, e elementos lineares eram elementos, por exemplo, eletrodutos e fiação. Essas listas elas foram pelo Dynamo lidas, organizadas e exportadas para uma tabela de Excel que já continha os códigos disponibilizados pelo SINAP. Então, nessa tabela de Excel, os códigos eram inseridos e seu valor era buscado no banco de dados com o custo de cada valor, para aí sim a gente ter o orçamento final. E depois, as bases de dados alternativas foram utilizadas com o mesmo princípio da ideia, para a gente comparar os resultados do Rio Grande do Sul para outros estados brasileiros. Os parâmetros de insumos e composições foram configurados dentro do Revit e inseridos esses códigos no projeto, para a gente poder analisar e quantificar. Então, essa imagem representa uma captura de tela interna ao Revit, onde nós temos uma lista de material para manter o controle e fazer a conferência ao longo do projeto. Então, na coluna A, nós temos os códigos de insumos, na coluna B, os códigos das composições, na coluna C, a quantidade que cada elemento desses acontece no projeto. Sobre a rotina do Dynamo. O objetivo é quantificar os materiais do modelo e listá-los com base no código do SINAP. A lógica é dividida em 3 etapas. Analisar e quantificar os componentes unitários, analisar e quantificar os componentes lineares, eletrodutos e perfis, e depois analisar e quantificar a fiação. Por fim, exportar os dados analisados. Então, o Dynamo ele lê todas as categorias do modelo, separa em categorias, então separa em eletrodutos, perfilados ou calhas e componentes. E depois, posteriormente, ele lê os parâmetros, então ele faz a leitura de cada elemento desse, do seu código SINAP, da sua descrição da peça, também da sua elevação e a quantidade de vezes que ele ocorre no projeto. Posteriormente, ele armazena todos esses dados em vetores e, por fim, ele exporta para um banco de dados, ou seja, ele exporta para uma tabela Excel para a gente finalizar a nossa análise. Então, essa imagem ela representa uma captura de tela de como como são listados os valores no Dynamo. Então, a coluna A0, o vetor A0, ele corresponde aos códigos de insumos e o vetor B1 ele corresponde aos códigos, à quantidade de ocorrências que tal código aparece no modelo. Essa imagem, ela mostra o bloco da função que foi utilizado para exportar os dados para uma planilha de Excel.
Então, é o bloco com a função data.exportExcel. Então, ela solicita o file path, que é o código, o caminho do nossa planilha no nosso computador, o nome da planilha que está sendo escolhida, as colunas e linhas que vão ser exportados aqueles dados, e, por fim, a lista, né, o vetor dos dados que a gente vai exportar. O overwrite ele solicita ou não que a gente substitua, ou seja, por cima do projeto. A análise no Excel ela se deu da seguinte maneira. O Dynamo exportou as informações de código e de quantidade nessas colunas, e através do Excel foi utilizada a função índice e a função corresp para buscar no banco de dados as referências de valor e de descrição desse determinado código. Posteriormente, foi multiplicado o valor do custo unitário pela quantidade de vezes que ele corria para chegar a um custo final. Foi feito isso para todos os elementos exportados pelo Dynamo e, no final da tabela, obteve-se o valor total da soma dos custos finais para cada insumo ou cada composição. A análise tarifária CUB foi feita considerando o projeto residencial do padrão R1 e o projeto de escritório do padrão CSL8, ambos com nível médio de padrão. Os valores apresentados são referentes somente à quantidade em metros quadrados de cada projeto e tiveram como intuito ver a variação dos valores entre cada estado. Bom, agora vamos falar sobre os resultados e discussões. Recapitulando, foi feito os orçamentos para insumos e composições. Os insumos se referem somente aos materiais e as composições se referem aos materiais e à mão de obra. Para o projeto residencial, os elementos foram separados em componentes, eletrodutos e cabos. Foram feitos os orçamentos para insumos e composições com base na tabela do Rio Grande do Sul. Para o orçamento de insumos, a gente obteve o custo total de R$16 mil, e para o orçamento de composições, a gente obteve o custo total de aproximadamente R$29 mil. Essa relação representa que a mão de obra tem uma participação de 45% no custo deste projeto. Neste gráfico, nós podemos ver que o Rio Grande do Sul ele obteve uma posição bem alta em relação aos outros estados para o orçamento de insumos, ficando atrás apenas do estado do Paraná e do estado do Pernambuco. Já para as composições, o Rio Grande do Sul ficou muito atrás de vários estados brasileiros, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Isso significa que a mão de obra do Rio Grande do Sul, analisando o projeto de residência, ficou muito desvalorizada em relação aos outros estados. Esse gráfico representa a variação da mão de obra por estado. Então, o Rio Grande do Sul ficou um pouco acima de 45% na relação exata da mão de obra, considerando o orçamento de insumos e composições. E estados como Santa Catarina atingiu quase 55%, Rio de Janeiro e Bahia ficou em torno de 50%. Esse gráfico representa o custo de insumos e de composições por região. Então, a região sul teve custos bem acima em relação às outras regiões do Brasil. Isso representa que o Rio Grande do Sul foi um estado que puxou muito para baixo a média, e os outros estados subiram muito a média da região sul. Para o projeto do escritório, o procedimento foi o mesmo. Os elementos foram separados em componentes, eletrodutos e cabos, e primeiramente foi feito o orçamento de insumos e composições para o Rio Grande do Sul. Para esse projeto, o custo total do orçamento de insumos ficou em quase R$34 mil, e para o orçamento de composições ficou quase R$49 mil. Esses dois valores representam que a mão de obra teve uma participação de aproximadamente 30% nesse projeto. Nesse gráfico, a gente pode ver a posição do Rio Grande do Sul comparando com outros estados para o orçamento de insumos. E ele se manteve na média em relação aos outros estados. Então, ficando um pouquinho abaixo, mas manteve uma boa colocação.
Já por orçamento de composições, ocorreu a mesma coisa que ocorreu com o projeto residencial. O Rio Grande do Sul ficou muito abaixo de vários estados brasileiros, como Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Pará. Isso representa que o Rio Grande do Sul tem uma participação pouca da mão de obra também no orçamento de composições para o projeto do escritório. Nesse gráfico, a gente pode ver a participação do estado em comparação com os outros estados. Então, o Rio Grande do Sul ficou um pouquinho acima de 30%, e outros estados, como Santa Catarina, ficou em quase 36%, Rio de Janeiro ficou em 38%, Goiás ficou um pouquinho acima de 36%. E, analisando por região, o que ocorreu com o projeto de escritório foi a mesma coisa que ocorreu com o projeto residencial. O Rio Grande do Sul a região sul ficou um pouco acima da média dos outros estados, porém o Rio Grande do Sul foi um estado que apresentou um baixo custo de mão de obra, então significa que os outros estados jogaram para cima a região sul. Comparação com a tabela COBE. Bom, a tabela COBE ela leva em consideração fatores sociais como o estado e o padrão do tipo de projeto que nós estamos avaliando. Para os dois padrões de projeto COBE adotados, o Rio Grande do Sul ficou muito no topo dos orçamentos. E para os projetos analisados nesse trabalho, que foi o projeto da residência e o projeto do escritório, o Rio Grande do Sul ficou um pouco abaixo da média dos estados analisados. Então, isso demonstrou que o Rio Grande do Sul ele tem uma alta valorização em relação à sua região, porém uma baixa valorização em relação à sua mão de obra. No capítulo 2 foram apresentados os conceitos básicos e importantes para o entendimento desse trabalho. No capítulo 3, os métodos utilizados para a análise dos projetos. E no capítulo 4, os resultados obtidos através dessas análises. E agora vou apresentar as conclusões que foram possíveis através desse trabalho. Bom, as conclusões deste trabalho. O Rio Grande do Sul foi um dos estados com a mão de obra mais desvalorizada dentre os estados brasileiros analisados. No projeto residencial, ele apresentou uma mão de obra de aproximadamente 45% dos custos totais do projeto, e no projeto do escritório, apresentou uma mão de obra de aproximadamente 30% dos valores do custo total do projeto. E agora, se tratando um pouco sobre a parte do BIM e a parte do Dynamo, que foi feita as análises, o orçamento ele depende diretamente de um bom planejamento e do bom trabalho do BIM Manager. Então, é importante que no processo BIM, o nosso projeto seja pensado que vai ser para orçamentação desde o começo, para a gente ter resultados precisos e de qualidade. E a nossa principal ferramenta, foi o objetivo do trabalho, avaliar a viabilidade do Dynamo, ele se apresentou uma solução viável e eficiente, porque nós podemos manipular os elementos dentro do programa e exportá-los utilizando bases de dados conforme nós queiramos. Então, podemos inserir parâmetros dentro do programa com a base de dados que a gente tem interesse para, através do Dynamo, exportarmos e podemos fazer nossas análises finais e obter um bom orçamento para mandar para a cotação e finalizar o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção de todos.